Olá, seja muito bem-vindo a esse módulo e neste vídeo especificamente nós vamos comentar a respeito do porquê que nós sofremos. E a gente vai falar de uma forma bem abrangente, não só para que você compreenda alguns aspectos do sofrimento dentro de um relacionamento, mas também porque sofremos em muitas coisas na vida. Argumentos do porquê sofremos não faltam por aí. Se você for religioso, a sua religião vai fornecer para você um argumento, uma ideia, um pensamento a respeito do sofrimento. Se você for buscar na filosofia, você também encontrará. Se você buscar em centenas de religiões, você vai encontrar, muitas vezes, inclusive, uma questão muito parecida entre elas e muitas vezes algo muito diferente. Algumas podem dizer que é a natureza, a filosofia pode falar, outros vão dizer que é o diabo e etc. Neste vídeo nós vamos falar sobre questões práticas. Eu até vou compartilhar com você uma teoria oriental. Porém, eu quero que você saiba que essas informações que eu vou te passar são coisas observáveis, não são coisas através simplesmente de uma crença. São coisas que você constata, que você sofre por consequência disso também. Podem haver outros motivos pelo qual você sofreu, pelo qual você sofre, porém, neste vídeo eu vou compartilhar com você coisas que são práticas. Vamos lá. Você provavelmente já viu o símbolo do Yin e do Yang. Né? Provavelmente esse símbolo vai aparecer para você aí no momento da edição. Eu vou pedir para pôr. O que este símbolo comunica? Este símbolo, se você olhar por aí, vai carregar várias mensagens, mas aqui a gente vai dar apenas vamos apenas ver o aspecto mais prático dele, mais em evidência, que é o contraste. Um é preto, o outro é branco. Isso significa o quê? O extremo oposto. O extremo oposto, beleza? Esse símbolo, ele representa, e você pode ver que ele começa pequenininho, aumenta e depois começa pequenininho do outro oposto. Então, o branco começa pequeno e aumenta, depois o preto começa pequeno e aumenta, e que tem bolinhas dentro deles. O branco contém o preto contém o branco. Eu estou falando para você de símbolo apenas para te dar uma introdução. Isso significa o seguinte, que existe uma dualidade das coisas e que nós vivemos uma vida onde temos sempre polaridades. Então nós vamos ter o bem e o mal, o homem e a mulher, o cima e o baixo, o esquerdo e o direito, o dentro e fora. Isso é infinito, isso não acaba. Isso transmite uma mensagem de uma teoria oriental, que é a teoria do contraste, que é: só podemos perceber uma coisa quando vemos uma outra. Se tivesse apenas o branco no símbolo, se existisse apenas a cor branca, não saberíamos que o branco é branco, provavelmente, inclusive, nem nomearíamos o branco como branco. Se você fosse um peixe dotado de racionalidade e estivesse dentro da água e nunca saísse da água, você não perceberia que está dentro da água. Da mesma forma, se você tiver um defeito, uma falha, um problema, se você tiver uma imaturidade, a não ser que este problema seja evidenciado, você não perceberá e não terá a oportunidade de melhorar. Podemos ver como um exemplo aqui, isso numa questão mais corriqueira, a dor. O que é uma dor? A dor é uma sinalização. A dor sempre vai querer mostrar algo para você. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, eu fiquei fazendo coisas no computador no dia anterior até tarde. Não sei se foi por causa disso, porém eu acordei de madrugada mal, com sintomas de resfriado, dor na garganta e etc. Inclusive hoje eu fiz um post no Instagram a respeito disso. Esses sintomas, eles provavelmente me sinalizam algo.
esses sintomas eles podem me sinalizar, e nesse caso não fica muito claro, mas vamos supor que eu ficasse com dor de cabeça, porque eu fiquei horas e horas na frente do computador, ou horas e horas gravando vídeos com uma luz muito forte, como está aqui agora. Talvez eu fique com dor de cabeça, caso eu passe o dia inteiro assim. E aí, dói, não dói? A dor de cabeça é algo ruim, porém ela vem para quê? Para me sinalizar. Se essa dor não existisse, eu não conseguiria enxergar o mal que eu estaria fazendo, que eu estava fazendo a mim mesmo. Se eu passasse 24 horas acordado na frente de uma luz muito forte e não houvesse nenhuma sinalização de que aquilo está me prejudicando, eu talvez repetiria isso, e repetiria isso, e repetiria isso. Vamos um outro exemplo aqui. Insônia. Muitas pessoas elas começam a tratar a insônia com medicamentos, sendo que, na grande maioria das vezes, a insônia é algum processo, é uma sinalização, é o resultado de algo que está sendo feito errado. Exemplo, se eu estou o dia inteiro me estressando no trabalho, tendo conflitos com pessoas, é provável que eu vá dormir e não consiga, porque minha cabeça está agitada, está focada naquilo. Exemplo, após um término, sua cabeça fica agitada. Existe uma sinalização, voltando ao caso da insônia, que eu preciso corrigir alguma coisa para dormir bem. Eu preciso silenciar minha mente, por exemplo. Eu preciso tirar alguns momentos para poder fazer algo que me traga paz antes que eu deite. Todas as dores são assim, doenças são assim, né? Então, o seu corpo te sinaliza o tempo todo. Se você comer mais, ele te sinaliza. Se você comer de menos, ele te sinaliza. E a dor, ela é para isso. E aonde que está o contraste aí? É justamente nisso. Eu estou de uma determinada forma e precisa, caso eu esteja fazendo algo errado com o meu corpo, é necessário algo que chame minha atenção. Deixa eu ver qual que é a definição aqui de contraste. Grau marcante de diferença ou oposição entre coisas da mesma natureza, suscetíveis de comparação. Variável das tonalidades de luz e sombra, claro e escuro, zonas opacas e transparentes, em obra plástica, fotográfica, tal. Basicamente, é algo que se opõe. E isso pode ser em graus diferentes, por exemplo, as cores. Por exemplo, o preto e o branco, que está geralmente aí simbolizado no yin e do yang, que são o que é considerado extremos, preto e branco, luz e sombra. Esse é o contraste máximo, né? Só que poderiam haver contrastes menores, ao invés de apenas do preto para o branco. Esse símbolo, inclusive conhecido como yin e yang, ele era representado de uma outra forma, mas não vem ao caso explicar agora. Mas existem coisas que acontecem entre os extremos, sinalizações. Então, antes desse branco se tornar preto, talvez haveriam tons de cinzas ali, escurecendo, etc., até chegar ao preto. Antes do preto se tornar branco, talvez ele fosse clareando e haveriam vários tons. Então, quando há uma quebra, quando há um contraste muito forte, como, por exemplo, um rompimento de um relacionamento, como, por exemplo, alguém morre, esse contraste ele sempre nos mostra alguma coisa. E se não fosse por determinada dor, talvez nunca enxergaríamos algo que é muito importante. Eu estou te falando isso por experiência própria, por exemplo. O término que mais me causou sofrimento foi o término que mais me amadureceu. Foi o término que inclusive me impulsionou a gravar essas aulas para você. Eu já conhecia algumas coisas antes, mas eu tinha defeitos, por exemplo, talvez eu ainda os tenha, só que eu tenho mais consciência dele. Só que poucas coisas na vida, como um relacionamento, vai escancarar na sua cara coisas que você precisa melhorar. E eu não estou dizendo aqui que é apenas a sua parte que errou no relacionamento, mas foi você que escolheu a pessoa de alguma forma. Talvez você tenha que enxergar algumas coisas e reflita sobre isso em algum momento. Perceba o quanto de coisa talvez você aprendeu com esse término. O quanto de defeitos, coisas que você precisa amadurecer ou corrigir em si, você enxergou. Ou
inclusive o quanto você precisa, o quanto você aprendeu sobre a vida, sobre o ser humano, sobre o outro, sobre o quão você precisa ser seletivo a respeito. Vamos voltar aqui e vamos resumir. O que eu quero te dizer é que o sofrimento, ele é um contraste. Coisas acontecem, quanto mais o contraste, quanto mais forte for esse oposto, esse contraste, essa oposição, mais aquilo nos causa dor, geralmente. E aí eu pergunto para você, tem duas pessoas, uma que você gosta muito de conviver com ela e outra que você não liga tanto. Se essa pessoa que você gosta muito morrer, a dor que você vai sentir é muito grande. Muito grande, porque o contraste, você aproveita a vida com ela, você gosta dela, gosta de ver ela feliz e viva. E aí quando há um contraste muito grande, aquilo dói. Porém, isso carrega valiosas lições. Tanto que a morte é uma coisa que traz profunda reflexão. A outra pessoa que talvez você gosta até dela, mas não é tanto assim, nós não gostamos das pessoas do mesmo jeito. Essa pessoa também morre, você fica triste, porém o sofrimento ele é menor. O sofrimento ele também está ligado ao quanto mais você valoriza determinada coisa. Não é só isso, tá bom? Eu expliquei em vídeos anteriores, falei sobre dependência, etc., vício, seu cérebro se vê como um viciado. Mas vamos lá. Eu quero que você entenda que você precisa passar por determinadas coisas da vida, senão você não enxerga determinadas coisas na vida. Por que uma pessoa tem um determinado filho ou filha? Eu atendi um caso desses dias. E você pode falar com seu filho, com sua filha, não faça isso, não faça isso, não faça isso, mas ele não vai ter a percepção do que realmente é aquilo, a não ser que ele vá lá e quebre a cara. Ele está enxergando apenas uma determinada coisa, mas quando ele vai lá e há um contraste, aquilo que você tanto orientava ele que poderia acontecer. Por exemplo, eu tenho um filho e falo, não fica com essa garota. Eu tenho uma filha, não fica com esse garoto. Porque eu, de repente, já enxergo nela ou nele algumas coisas que meu filho não está preparado para enxergar. Só que ele precisa ir lá, ele precisa sofrer aquela dor para perceber coisas. Tem que ter muita coragem para você refletir sobre isso, para você entender a lição que você pode extrair disso. Então, o sofrimento ele tem uma função. Tem um livro chamado Poder do Agora, que também, pelo mesmo autor, tem um outro livro chamado Um Novo Mundo, que vai falar sobre isso. São livros que eu gosto muito. Ele vai falar de questões espirituais, etc., mas ele vai falar de questões mentais sobre a vida. E uma delas é a função do sofrimento. O sofrimento te desperta. O sofrimento te mantém em estado de alerta. O sofrimento te ensina. Porque se você tivesse se comportando de uma maneira completamente baixa com uma pessoa, vamos supor que eu sou homem, eu tenho uma namorada e eu trato ela mal na frente dos outros. Só que ela é 100% submissa a mim. Ela nem reclama. E ela tá ficando mal. E ela tá ficando doente, eu a estou prejudicando. E eu sou um homem completamente tóxico. Eu vou manter o padrão de toxicidade e vou me prejudicar porque eu vou estar reforçando aquele padrão em mim, porque eu não estou corrigindo ele, não estou enxergando ele. E o outro não está demonstrando para mim. Não está havendo ali alguma coisa que me cause algum despertar. Eu estou prejudicando o outro, estou mantendo um padrão em mim que vai me prejudicar em outras coisas na vida, talvez no meu trabalho, talvez eu continue arrumando brigas. E eu não vou perceber isso porque não está tendo um contraste, algo que me desperte. De repente, aquela pessoa que eu estou tratando tão mal se enche disso tudo. E um dia ela fala, acabou, não dá mais. Por mais que eu tratava aquela pessoa mal, eu amo ela profundamente. O problema é que eu estava inconsciente. Eu não estava percebendo aquelas características em mim. E aí, quando aquela pessoa vai embora, eu me sinto profundamente mal. E aí, finalmente, eu enxergo as besteiras que eu estava fazendo. E aí, finalmente, eu enxergo o quanto eu estava maltratando aquela pessoa e prejudicando ela. Talvez
Se não houvesse esse impacto, eu não conseguiria perceber, eu não teria percebido isso. Tem 3 caminhos, segundo Confúcio, que é um filósofo oriental antigo. Ele diz que tem o caminho para alcançar sabedoria, para entender as coisas, entender a vida, para crescer e se desenvolver como ser humano. E o primeiro caminho é o caminho da reflexão, que é o mais nobre. Só que muitas vezes não vamos refletir. Muitas vezes não estamos maduros o suficiente para refletir e conquistar a sabedoria apenas com reflexão. O segundo caminho para alcançar a sabedoria é o caminho da imitação, que ele vai dizer, Confúcio vai dizer que é o mais fácil, é quando nós temos perfeitos exemplos, quando o meu herói convive comigo, vamos supor que o meu herói é o meu pai ou a minha mãe. Muitas vezes não é assim. E aí, se eu realmente admirar aquela pessoa, talvez eu a imite, consciente ou inconscientemente. E imitando essa pessoa, eu consiga, deixa eu ver o tempo do vídeo, imitando essa pessoa eu consiga evitar muito sofrimento na vida. E o terceiro caminho é o caminho da experiência, que é o mais amargo. E eu te arrisco dizer, meio que olhando para a vida, olhando para mim, inclusive, o da experiência é o que a maioria passa e é o que causa mais sofrimento. O da experiência significa, enquanto você não passar por determinada coisa, enquanto determinada coisa não acontecer com você, você não vai despertar. Você não vai olhar para si, você não vai perceber que você é arrogante, não vai perceber que você é burro, não vai perceber que você é bobo, não vai perceber que você é rígido demais, ou rígida, tá? Tô falando para homem ou para mulher. Eu lembro quando eu cometia sérios erros de português na fala, de vez em quando eu ainda cometo. Minha fala não é perfeita. E ainda bem eu tive pessoas que me corrigiam. Falavam, ó, para de falar isso, cara, tá feio. E aquilo me machucava, me deixava mal. Eu lembro de ser corrigido num post do Instagram. Se você me seguir lá, você vai ver que eu cometo ainda erros. Só que hoje eu quero ser corrigido. Eu já sei que isso me torna uma pessoa muito mais madura. Eu já sei aceitar isso. Só que dói. Para alguns dói muito. Tem pessoas que, se forem corrigidas, elas se sentem profundamente magoadas, elas ficam com raiva, inclusive. Elas sentem que o outro tá querendo crescer para cima de mim, tá querendo ser mais do que eu, você é perfeito por acaso. Só que você precisa disso, eu precisei disso. E aí eu melhorei a minha escrita, eu melhorei a minha oratória graças a críticas. Porque eu aceitei a dor. Você tem 2 opções: resistir à dor ou aceitar a dor. Resistir à dor significa não enxergar, significa apenas tal coisa aconteceu comigo e você fica, não deveria ter acontecido, não era para ter acontecido, o problema foi só do outro. Aceitar a dor significa permitir-se enxergar as suas falhas, permitir-se enxergar os seus defeitos e perceber que isso te traz muito aprendizado. Para aceitar todas essas lições, já que ela vem acompanhada de dor, a dor vai passar, ok? Só que se ela passar e você não aprender o que você precisava aprender, talvez isso se repita. Por que se repete? Porque você não enxergou. Voltando ao exemplo anterior, se eu fui completamente rigoroso, tóxico com uma namorada e o relacionamento acabou, só que eu não enxerguei, por exemplo, eu não sofri o suficiente, a dor não foi o suficiente para me colocar em um profundo estado de reflexão, eu vou ter um outro relacionamento e eu vou repetir, eu vou ser tóxico novamente. E aí surge aquela questão que você já deve ter ouvido falar, que nós repetimos comportamentos. Você precisa enxergar, aceitar e continuar consciente disso. E, inclusive,
talvez chegar no estado da gratidão, melhor coisa do mundo. Eu não estou mentindo para você, eu sou grato pelo sofrimento que eu tive, eu sou grato pela dor que eu tive, porque eu soube lidar com ela. Eu soube aceitá-la, aprender e me tornar uma pessoa melhor. Você está preparado para isso? Esse vídeo ficou bem longo, eu espero que você assista ele contém lições valiosíssimas que talvez você não tenha compreendido, não sei. Tá? Eu espero que eu tenha sido claro, mas esse é um vídeo que vale a pena assistir, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Este conteúdo que você acabou de assistir faz parte de um curso que eu gravei sobre como superar términos de relacionamento. Se você tiver interesse em adquirir o conteúdo completo, você vai encontrar um link abaixo deste vídeo onde você será encaminhado para uma página e conseguirá adquirir todo o conteúdo. Este conteúdo, que eu chamo da amargura à ascensão, vai te ajudar a superar um término de relacionamento. Você vai conseguir superar esse sofrimento intenso que você pode estar sentindo. Talvez por um término de relacionamento, talvez por uma situação de luto. Você vai poder adquirir no link abaixo. E se você quiser agendar uma consulta de terapia comigo, você também vai encontrar na descrição deste vídeo o link do meu WhatsApp, onde você poderá falar diretamente comigo e agendar a sua consulta online.